Olá, queridas e queridos. Voltamos aqui hoje para continuar conversando sobre o perdão. Hoje nós vamos tratar sobre aquele perdão que eu chamei do perdão mais difícil, onde você foi mais magoado e mais machucado. No vídeo anterior falamos do auto-perdão e eu até te ensinei uma técnica, uma vivência linda e maravilhosa sobre auto-perdão. Então hoje nós vamos conversar aqui sobre perdoar o outro quando a situação é mais difícil, ok? Então vamos lá! Definir aqui o que nós chamamos de perdão difícil. Perdão difícil é aquele perdão onde você foi magoada diversas vezes por um longo tempo e repetidas vezes, longas vezes. E isso criou uma ferida muito grande dentro de você e, consequentemente, uma mágoa e um ressentimento muito grandes também. Normalmente, essa situação do perdão difícil, ela ocorre dentro do seu âmbito familiar ou de algum ambiente onde você esteja frequentemente, para que tenha havido possibilidade de uma mesma pessoa te ferir tantas vezes seguidas e que tenha te causado uma ferida tão grande, tá? Então, normalmente, esse tipo de situação ocorre entre casais, né? Marido e mulher, entre filho e mãe, pai e filho, filho e pai, irmãos, enfim, pessoas normalmente do seu círculo, pessoas que estão ali na convivência com você, tá? Então, normalmente, são pessoas que você conhece a história de vida delas. Bom, então por que é que eu estou falando isso? Porque a gente falou lá no outro vídeo que a gente, para conseguir perdoar alguém, quando se trata de um perdão difícil como esse que nós estamos abordando aqui, nós precisamos compreender o porquê daquela atitude que aquela pessoa teve diversas e repetidas vezes para conosco, que nos magoou tanto. Então, normalmente, a gente tem possibilidade de conhecer a história de vida daquela pessoa. E isso é importante para que a gente possa compreender, porque vai ficar muito mais fácil você perdoar quando você vai por essa linha da compreensão, tá? Eu vou exemplificar aqui. Vamos dizer uma filha que tenha uma grande mágoa da mãe, porque acha que a mãe não cuidou dela como deveria, porque acha que é por causa da mãe dela que ela tem uma autoestima baixa, porque a mãe a humilhou diversas vezes na infância, a mãe teve atitudes que não poderia ter para que ela tivesse uma boa autoestima. Vamos botar esse exemplo que é até muito comum, né? Os filhos gostam muito de responsabilizar, principalmente a mãe, por seus problemas, né? Então vamos lá. Quando você olha para essa mãe, eu, por exemplo, vamos dizer que isso aconteceu comigo. A minha mãe, ela não teve o trato que deveria ter tido comigo para que eu crescesse com uma autoestima elevada. Vamos supor isso aí. Aí eu olho para a vida da minha mãe. A minha mãe pouco estudou. A minha mãe tinha pouquíssimo conhecimento. A minha mãe teve 10 filhos. Ela não tinha tempo de olhar nem direito para ela. A minha mãe teve um casamento difícil porque o meu pai era extremamente
mulherengo e gostava de jogar e dava muito trabalho para minha mãe. Então eu começo a olhar por que a minha mãe agia daquela maneira. Eu começo a tentar compreender o universo da minha mãe. E aí eu começo a trocar o meu sentimento de raiva por compaixão. E daí nasce o perdão, tá? Isso eu dei um exemplo aqui sobre mãe. Eu amo a minha mãe. Realmente a minha mãe cometeu erros comigo, porque qual a mãe que não comete erros, né? Nós somos seres humanos. Antes de sermos mãe, nós somos seres humanos. Eu também cometi vários erros com os meus filhos na criação deles, né? E todas nós cometemos, porque aqui todo mundo é humano. Mas eu citei esse exemplo. Tem o exemplo também daquele marido que destratou diversas vezes, muitas vezes agrediu com palavras e até agrediu fisicamente a mulher, várias vezes seguida. E aquela pessoa não consegue perdoar aquele cidadão. Realmente, esse é um perdão muito difícil. Mas você vai olhar para ele, para aquela pessoa. Qual a história de vida dele? Ele cresceu vendo isso na vida dele? O pai dele batia na mãe dele? Ah, mas ele me fez sofrer a vida inteira porque é mulherengo. O pai dele foi mulherengo? Ele tem esse valor de que é homem tem que ter várias mulheres? Então você vai partir para a compreensão. Agora, gente, isso é um processo. Você vai refletir sobre isso várias e várias e várias vezes, até que você consiga ter compreensão e a partir daí ter a compaixão. Para disso aí vir o perdão. Tá certo? Dentro da programação neurolinguística, as técnicas que se usam para fazer o perdão de outra pessoa, né, são sempre técnicas onde você se desassocia de você mesmo. Eu sei que isso é difícil de entender, mas eu vou te explicar. É assim, quando você pensa naquela situação, é como se você estivesse vendo de fora aquela situação. É como se você estivesse sentada numa cadeira de cinema e lá na frente, onde passa o filme, estaria passando o filme daqueles momentos ruins que você viveu com aquela pessoa e que te deixaram tão magoada e ressentida. Então você se desassocia, você está assistindo à cena, você não está dentro da cena. E você deve ter esse cuidado o tempo inteiro de não se associar, ou seja, de não estar naquela cena, vivenciando e sentindo todas aquelas coisas que você sentiu. É bastante interessante isso, gente, porque quando você olha para uma situação desassociada ou quando você olha estando fora da situação, você percebe muitas coisas, inclusive erros que você também cometeu e que você estando associado, você não via. Isso é muito interessante. Então essas técnicas, elas funcionam assim, de você olhar de fora para aquela situação e de você analisar a vida daquela pessoa que te feriu. Analisar no sentido de tentar compreender o porquê aquela pessoa teve essas atitudes, tá? Agora também não quer dizer que caso você tenha uma ferida muito grande dessa, que você depois vai voltar a ser amiga dessa pessoa como se nada tivesse acontecido. Bem, quando se trata de mãe, é o esperado, né, gente? Porque mãe é mãe, né? Mãe a gente tem que saber perdoar e estar sempre de braços abertos para ela. Agora, quando se trata, por exemplo, de um ex-marido, de um ex-namorado, se ele te magoou tanto e te feriu tanto durante tanto tempo, perdoá-lo não significa você querer conviver novamente com ele, tá? Até porque se aquela pessoa não mudou, ela continua daquele jeito. E se tiver oportunidade, provavelmente vai te magoar de novo. Então eu acho
que perdoar não quer dizer que você vai estar trocando beijinhos e abracinhos. Perdoar significa que você vai pensar naquela pessoa sem mágoa e sem ressentimento. Você vai pensar naquela pessoa até com compaixão. Isso, para mim, é perdoar quando se trata de um perdão desse estilo que eu estou falando, do perdão difícil. Agora, gente, tudo isso aqui que eu falei, isso é para ser pensado várias vezes. É para ser feito várias vezes, porque é difícil mesmo. Aquela pessoa que diz que é fácil perdoar, é porque, na verdade, não perdoa, tá? Perdoar, 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 é você olhar para aquela cena lá atrás, aquela cena que te machucou muito. Olhar para aquela cena sem dor, sem ressentimento e ainda com compaixão pelo outro que te machucou, isso não é tarefa fácil. Eu tenho que ser bem honesta e falar. Até porque eu nunca fui hipócrita. Não vou ser agora. Tá certo? Agora, precisamos trabalhar isso, sim, pelo nosso próprio bem. Porque viver com ressentimento e mágoa só faz mal a nós mesmos. O outro do qual você tem ressentimento, mágoa, raiva, não está nem aí. Esses sentimentos você traz para o seu campo, você traz para a sua vida. Então você fica uma pessoa ressentida, magoada, amargurada. Então isso faz mal, principalmente a você. Por isso que você deve se empenhar e cuidar disso da melhor maneira que você puder. Tá ok? Então, eu acho que conversamos bastante sobre o perdão. Eu vou deixar vocês aqui pensando e façam essa técnica de olhar para essas cenas que te machucaram tanto como se você estivesse no cinema. Olhar de fora, olhar desassociada da sua pessoa. E você vai ver que você vai ter grandes ganhos fazendo isso aí. Tá ok? Então, nós vamos ficando por aqui. Eu amo vocês e eu espero que vocês consigam tirar o melhor proveito disso que eu estou falando aqui para vocês. Muito obrigada a todos vocês pela presença aqui nos meus vídeos. Amo vocês. Beijos!